Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje é 5 coisas que eu aprendi com o rei Davi. 5 coisas, 5 aprendizados, 5 lições que eu consegui aprender através da história, do rei Davi. Porque com certeza você também já ouviu falar sobre o rei Davi, aquele menino que foi ungido pelo profeta Samuel e que chegou a matar Golias, o gigante, apenas com uma pedrinha, com seu estilingue, com a sua funda, Então, essa história do rei Davi, ela tem muito a nos ensinar e principalmente a nos ensinar a viver os nossos dias hoje, a adaptar tudo o que um dia aconteceu com ele aos nossos dias, à nossa realidade. Então, a história de Davi, ela tem muito a nos ensinar, Davi era um homem diferenciado, era aquele homem segundo o coração de Deus, que obedecia ao Senhor, que buscava o Senhor, que o adorava verdadeiramente. Inclusive, a maioria dos salmos escritos é de autoria de Davi. Davi, ele era um poeta, ele era um guerreiro, ele era um soldado, ele era... Sabe, aquela pessoa que tem vários talentos e todos esses talentos ele usava para adorar ao Senhor. Então vamos partir logo, para o tema do vídeo, as 5 lições que aprendi com Davi. E a primeira é: não dê ouvidos para quem não te motiva. Essa é a primeira lição que a gente aprende hoje com base na história do rei Davi. Não dê ouvidos para quem não te motiva, não dê ouvidos para quem não vem para acrescentar, para quem não vem te estimular, que não te ajuda, que na verdade é aquela pessoa que está sempre down, ela está sempre desmotivada e ela quer sempre te arrastar, para permanecer naquele lugar onde nada acontece, onde nada muda. Então, não dê ouvidos para quem não te motiva, para quem não te auxilia, para quem não se empolga com você. E como é que Davi nos ensina a não dar ouvidos a esse tipo de gente? Pega a sua Bíblia aí que a gente vai ler junto. Abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: ouvindo-lhe Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Essa passagem aqui, ela se encontra num contexto de quando Davi foi ao encontro dos soldados, para saber o que estava acontecendo, por que o exército de Israel estava com tanto medo de enfrentar, o exército inimigo. Ele queria se conscientizar, ele queria se informar a respeito do que estava acontecendo. Então ele chegou até o seu irmão mais velho. Eliabe era irmão mais velho de Davi, Eliabe era irmão mais velho de Davi. Então ele chega e pergunta: o que está acontecendo? Aí o irmão dele, com muito desprezo, diz assim: o que tu está fazendo aqui, Por que você não está lá cuidando das ovelhas do nosso pai? Bem que eu te conheço, você está aqui porque você é muito presunçoso, você é muito enxerido, E o que Davi faz nesse momento? Davi simplesmente desvia e vai perguntar para os outros, vai tentar se inteirar do assunto com outras pessoas. Ele não dá ouvidos ao irmão dele, que na realidade deseja que ele volte para casa e continue lá pastoreando as ovelhas. Ele simplesmente não dá ouvidos e segue adiante, querendo saber o que estava acontecendo, até que chega aos ouvidos do rei Saul que Davi estava por ali e queria enfrentar o Golias, E aí, meu amigo, você já sabe qual foi, o desfecho dessa história. A partir daí, então, Davi se torna o Davi que a gente conhece, o menininho que matou o gigante Golias apenas com uma pedra. Eu te pergunto assim: se Davi tivesse parado e ouvido o irmão dele, e pegado, suas coisinhas e voltado para casa para cuidar das ovelhas, quem seria Davi? Ele teria desistido, ele teria, deixado com que as palavras, ásperas, as palavras hostis do seu irmão entrassem no seu coração e ele tomasse o rumo dali. Mas não foi essa história, a história foi totalmente diferente. Davi não deu ouvidos, ele seguiu adiante e a gente já sabe, como eu disse, a gente já sabe qual foi o desfecho dessa história. Então, não dê ouvidos, não dê ouvidos. Se você tem algo, uma promessa do Senhor, se você tem algo da parte de Deus para a sua vida, siga adiante, não dê ouvidos às pessoas que não acreditam em você, que não confiam em você, que não dão crédito, para a sua força, para o seu entusiasmo, para os seus objetivos, certo? Então, essa com certeza fica aqui como a nossa primeira lição. A segunda lição é: se necessário for, se finja de doido, Essa é uma passagem muito conhecida que está lá em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 13. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: por isso, na presença deles, fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer a saliva pela barba. Essa passagem aqui
está num contexto em que Davi, ele está fugindo de Saul, porque Saul está o perseguindo. Saul quer destruir a vida de Davi, porque sabe que ele será o próximo rei de Israel, escolhido por Deus. Então ele quer, na ânsia, né, de se livrar de Davi, para que Davi não chegue a esse posto, que até então era dele. Ele começa a perseguir Davi para matá-lo, e ele, para poder escapar, ele vai lá e se esconde no meio dos inimigos, no meio do povo filisteu, se enturma lá com a galera, mas com medo que aqueles soldados, né, inimigos, o reconhecessem, porque já haviam reconhecido, com medo que eles o matassem por tê-lo reconhecido, ele começa a se fingir de doido, porque doido, né, ninguém quer doido, e o próprio rei inimigo, ele diz assim: eu não quero mais esse doido, já basta os doidos daqui, para que eu quero mais um doido? Então, a fim de salvar a sua vida, ele se finge de louco. Como é que a gente pode usar isso hoje, Alana, no nosso contexto, na nossa vida, na nossa própria realidade? Isso, gente, às vezes é necessário a gente dançar conforme a música, né? Em outras palavras, o se fingir de louco de Davi, a gente pode empregar hoje na nossa vida com essa frase: às vezes é necessário a gente dançar conforme a música, né? E a própria palavra, o próprio Senhor disse lá em Mateus: sejam sábios como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, versículo 16, se não me engano. O próprio Senhor, ele nos dá esse conselho: sejam rápidos, sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas, né? O próprio Senhor, ele nos ensina que é necessário, às vezes, a gente ser perspicaz, inteligente, né? Dançar conforme a música ali, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa identidade, né? De cristão, de cristã. Então, essa é a segunda lição, né? A terceira lição é: a vida segue em frente. A vida segue em frente, né? E essa passagem a gente encontra quando Davi perdeu seu filho, que Davi se prostra em oração, ele jejua, ele clama, ele se lança em terra, clamando pela vida do seu filho, que o Senhor disse que tiraria dele, porque aquele filho era fruto do pecado, né? Da traição dele, né? Todos nós sabemos que Davi, ele traiu o Senhor quando ele se deitou com a mulher de um soldado e mandou o soldado ser morto na guerra. O Urias, soldado Urias, ele mandou o soldado Urias ir pra guerra, lá pra linha de frente, pra morrer e ficar com a esposa dele, porque ele já tinha, né, tido relações com essa mulher, inclusive engravidado essa mulher. Então esse filho, ele surge nesse contexto. Então, quando o Senhor disse: eu sei que tu pecou, eu vou levar o teu filho, né? Ele vai, se prostra em oração, se joga na terra, clama, né? Ele faz tudo o que ele pode, mas mesmo assim o Senhor faz como ele disse. Faz com que o filho dele adoeça e venha a morrer. Então, desse contexto, depois que ele toma conhecimento de que o filho morreu, ele simplesmente se levanta, toma banho, arruma os cabelos, toma café e vai para o templo adorar o Senhor. Ou seja, o que Davi está nos ensinando? A vida continua. E se você quer saber onde está lá. Vamos ler junto aqui em 1 Samuel, capítulo 12, versículo do 20 ao 23, que diz assim: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Ou seja, até os servos ficaram: mas caramba, tu não estava ali chorando, né, clamando, jejuando, e agora tu vai e segue como se nada tivesse acontecido? Exatamente, né? Não é que nada, ele não fingiu que nada tinha acontecido, mas ele sabia que o que o Senhor fez era imutável, né? Estava decretado e o Senhor não voltou atrás, então a vida continua. O que Davi nos ensina aqui, que nós vamos passar por muitos momentos difíceis, mas a gente não pode ficar preso a isso eternamente, né? Porque a gente tem que ter os nossos olhos focados no Senhor. Se o Senhor determinou, está determinado, não vai mudar. Então não adianta a gente passar anos e anos chorando, cheio de ciclos infindáveis, né? Vivendo aquela coisa que passou, chorando, remoendo. A palavra é essa. Não adianta a gente ficar remoendo, ou se culpando, ou se lamentando por coisas que já aconteceram. O passado não vai mudar. Olha agora para frente e vamos seguir em frente, porque a vida continua. E Davi nos ensina isso perfeitamente, certo? A quarta lição é: seja grato. Seja grato. Essa é uma das passagens que realmente mais me tocam, né? Que mostram o quanto Davi, ele era um homem grato. Ele não esqueceu as pessoas, não esqueceu das coisas que as pessoas lhe fizeram, as coisas boas, né? Num tempo difícil, num tempo de perseguição, num tempo em que ele estava ali lutando para fazer a vontade do Senhor, né? Para obedecer à vontade de Deus e também para
se resguardar, né, proteger sua própria vida, nesse tempo de conflito em que ele vivia, atrás dessa promessa do Senhor, ele encontrou pessoas que o ajudaram, e uma delas foi Jonatas. Jonatas, o filho do rei Saul, né, que foi seu grande amigo, que lhe deu ajuda, que lhe deu amparo nesse tempo. Então ele não esquece das coisas que Jonatas fez por ele. Mesmo Jonatas já tendo sido morto, Davi não esqueceu de nada do que ele fez para ele, das coisas boas, né, que ele lhe fez. Por isso mesmo ele vai atrás do filho de Jonatas para honrá-lo. E essa passagem a gente encontra em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 5 ao 7, que diz assim: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então Davi aqui ele nos ensina a sermos gratos, né? A olhar para trás e ver quem esteve ao nosso lado nos nossos momentos mais difíceis, quem foram os nossos verdadeiros ajudadores quando nós estávamos passando por momentos difíceis. E nesse momento ele olha para Jonatas, ele lembra de Jonatas, mesmo Jonatas já estando morto, ele vai em busca do filho de Jonatas para honrar, né, a memória do pai, para honrar tudo que Jonatas um dia fez por ele. Então ele vai atrás do filho e honra a vida desse filho, né? Dá todas as terras que era de Saul como herança para o neto de Saul, né, Mefibosete, e o faz sentar à sua mesa, a mesa do rei. Existe até uma canção bem famosa de Damares, né, que diz assim: eu vou me sentar à mesa com o rei, eu vou comer. Então é justamente, essa canção foi feita com base nesse trecho da história do rei Davi. Então, ser grato, né? Ser grato mostra verdadeiramente quem somos, mostra o nosso caráter, a nossa índole. Gratidão é isso, né? E a primeira lição, diria top 1, né? A lição mais profunda, a lição mais linda, né? Que a história do rei Davi nos deixa é: seja resiliente e aprenda com o processo, né? Aprenda com o processo e seja resiliente. Por quê? A gente sabe muito bem que o rei Davi, ele errou muito, ele errou muitas vezes, ele não era perfeito. Mesmo ele sendo o homem, né, segundo o coração de Deus, ele não passou ileso, o Senhor não o eximiu também de pagar o preço por isso, né? Ele pagou o preço, ele passou por momentos difíceis, mas mesmo assim ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele continuava temendo ao Senhor. Ele errava, ele caía, ele se levantava, ele clamava por perdão, ele alcançava o perdão e seguia vivendo tudo aquilo que o Senhor queria que ele vivesse, né? E então por isso que eu deixei essa top 1 aqui, a primeira lição, a lição mais importante que a gente aprende com o rei Davi é: seja resiliente e aprenda no processo. Porque, olha, ele quando foi ungido, Davi quando foi ungido, ele tinha lá os seus 13, 14 anos, ele veio se tornar rei aos 30 anos, olha o tempo que ele demorou para viver aquilo que o Senhor havia lhe prometido ainda lá na sua pré-adolescência, digamos assim. Ou seja, ele foi resiliente, ele foi obstinado, ele lutou, ele fez por onde alcançar aquilo que o Senhor havia determinado para a vida dele. O Senhor não disse assim: vai lá, Samuel, unge Davi porque ele vai ser rei de Israel, e no outro dia ele se tornou rei. Não, ele passou por um longo caminho de aprendizado, né? Ele realmente provou que ele era digno de ser o rei de Jerusalém, porque ele fez por onde, ele batalhou, ele obedeceu ao Senhor, ele batalhou, ele escapou da morte várias vezes. Então Davi, ele nos deixa essa lição profunda, né? Seja resiliente, não será fácil. Se o Senhor lhe prometeu algo, tenha certeza, não vai ser fácil. Só porque o Senhor lhe prometeu, não quer dizer que vai ser fácil, não. Você vai sim lutar, você vai demonstrar, provar para o Senhor que você é digno de viver a promessa dele para a sua vida, certo? Então essa lição, assim, eu sempre me espelho de alguma forma na história do rei Davi, porque não é fácil, nada pra gente é fácil, né? A gente tem que demonstrar que a gente realmente é merecedor de viver algo da parte de Deus, assim como o rei Davi fez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E o nosso próximo personagem será Ruth, né? 5 lições que eu aprendi com Ruth. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, certo? Beijos e até o próximo vídeo.